Acho que eu tinha bebido uma vodka, era puro, bebi na água. Ai, ai. Você pode me interromper, tá? Não precisa ficar só eu falando mesmo, vamos deixar bem informal mesmo, até pra... Boa noite a todos. Meu nome é Gláucia Ferreira de Souza. Sou funcionária pública do município de Edialina, Goiás, gestora do Fundo de Previdência. Estamos aqui neste momento e eu quero agradecer a todos que estão participando com a gente. Nós estamos aqui neste momento para fazermos uns esclarecimentos a respeito do Fundo de Previdência próprio de Edialina. Convidei para participar comigo. Você estava falando super bem. Seu Instagram? Meu? Seu Instagram vai... Seu celular tá perto de você? Tá, você quer ficar com ele aí? Fica com ele aí, que é melhor, né? Vou ter que falar tudo de novo? Ai, deixa eu beber uma dose de uísque. Ai, ai, nossa. Queria saber até que altura que a gente tá. Só aqui. Eu converso muito. Você quer pra mim a senha do seu Instagram? Aí. Beleza. Quando eu falar dos parcelamentos, é bom você falar que você assinou os parcelamentos, preocupada com o recebimento, mas acreditando que ia se pagar em dia, eu acho que Pode esmiuçar, mas não. porque tem a lei autorizativa, eu não posso fazer nada. Mas é bom você falar. Eles vão ficar parecendo assim que você está em coluna pro doutor Vinícius para o trem desandar, entendeu? Depois disso aqui, você acha que os outros vão estar achando? Não tem perigo, não. Não, né? Então, Porque se não tivesse lei autorizativa, precisasse só da minha assinatura. Ele falou pra mim, você sabe que agora você fechou com o doutor? Vivia falando dele, agora tá com ele, me traindo. É o Falei, jeito, doutor né? Vinícius, não sei, essas coisas que você tem que conversar com ela, não é comigo. Boa noite a todos. Mas, gente, ele tem que... Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a cada um de vocês que estão presentes aqui conosco nessa live. Meu nome é Gláucia Ferreira de Souza, sou funcionária pública municipal de Edialina e gestora do Fundprev de Edialina. Estou aqui com a nossa assessora jurídica que nos acompanha por 7 anos na Previdência, a doutora Viviane Fernandes, que vai fazer uma explanação completa a respeito da atual situação do Fundo de Previdência. Doutora Viviane. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu me chamo Viviane Fernandes, sou advogada previdenciarista há mais de 16 anos e assessoro o Fundprev há mais de 7 anos. Antes de entrarmos exatamente sobre o Fundo de Previdência, é importante esclarecermos o que é o Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência é um regime próprio que é criado com o público voltado para os servidores públicos concursados. Então, no município de Edialina, os servidores públicos concursados contribuem para o Fundprev e não para o INSS.
O INSS são os contratados, comissionados que não são concursados. Então, todos aqueles que prestaram concursos e foram chamados são contribuintes do FUNPRE-EDEALINA. E qual a importância de se ter um regime próprio no âmbito municipal? É muito importante. Por quê? Porque o regime próprio, ele torna mais próximo a previdência do servidor, a facilidade da concessão dos benefícios, a facilidade no atendimento. Faço, inclusive, atendimentos aos servidores que querem saber contagem, planejamento previdenciário, estimativa de aposentadoria. Então, tudo isso se torna muito mais benéfico para o servidor se ter um regime próprio. Por quê? Porque ele pode fiscalizar de mais perto e também seus benefícios não têm toda aquela burocracia, todo aquele entrave que se vê, né, que é conhecido por todos, no INSS. O Fundo de Previdência, lá de EDEALINA, foi criado no ano de 1991. E está aí, né, estamos falando de um fundo já não tão jovem, né, já há mais de 29 anos, e tem hoje como seus segurados, além dos servidores efetivos, ele também tem como segurados aqueles que se aposentaram ou que recebem pensão por morte. Na folha hoje, né, a Gláucia como gestora, ela pode inclusive falar para os senhores como que está a folha hoje, Gláucia, que eu acho que é importante o pessoal saber, de aposentados, pensionistas. Nós estamos com 80 aposentados, 19 pensionistas e uma folha de mais ou menos R$200 mil por mês. Crescendo a cada mês, porque nós sempre temos aposentadorias. Como o Fundo de Previdência, como eu falei agora há pouco, ele foi criado em 91, ele é um fundo já um pouco maduro. Então, eu tenho uma quantidade, né, como a própria gestora acabou de falar para os senhores, já grandiosa de assistidos. Quem são os assistidos? Os aposentados e os pensionistas. Que essa folha gira em torno de R$200 mil. Com a perspectiva dela aumentar ainda mais. Por quê? Porque eu tenho muitos servidores que entraram nesse período da década de 90, que estão aí às vésperas de se aposentar. E o que isso faz? Quem vai pagar de onde saem esses 200 mil para poder pagar essa folha? Esses 200 mil para custear a folha, eu venho recebendo de dois pilares. Um pilar são os servidores ativos. Então, quem está trabalhando, aí você que é servidor do município de EDEALINA, você contribui para o Fundo de Previdência, para o FUNPRE-EDEALINA. Todo mês, se o senhor ou a senhora tiver a curiosidade de olhar lá no contra-cheque, vai ter a contribuição para o FUNPRE-EDEALINA. E o segundo braço, né, o segundo pilar, é o município. E hoje, qual está a situação do Fundo de Previdência? Apenas um pilar, que são os servidores, que estão contribuindo efetivamente para o Fundo de Previdência. E essa situação vem se agravando ao longo desses últimos anos, em especial ao longo desse ano de 2020. O que está acontecendo no Fundo de Previdência? Eu acho importante a Gláucia, como gestora, explicar sobre os repasses. Sim, os repasses desde março, eles foram suspensos, aliás. Janeiro, né? A parte patronal é desde janeiro, na realidade. E a partir de março, os repasses foram congelados, né? Nós não estamos recebendo. Somente a parte do servidor, que é por, assim, mais ou menos 60 mil mensal. E o que eu tenho que inteirar da folha, nós estamos fazendo baixa nas aplicações. Todo mês nós temos que baixar de 180 a 200 mil para fazer esse pagamento da folha dos nossos compromissos mensais. Então, assim, esclarecendo, o que acontece? Eu tenho um pilar, que são os servidores, que é retido na folha todo mês dos funcionários, e eu tenho um segundo pilar, que é o município, que faz a contribuição que a gente chama de patronal, que vem derivado do patrão. Então, o município, como patrão dos servidores, ele tem que pagar a contribuição patronal. Qual é a situação? Bom, se a contribuição patronal não é feita, eu tenho que buscar esse dinheiro de algum lugar para pagar a folha. Então, como eu tenho investimentos ainda aplicados no fundo de previdência, eu vou resgatando desse fundo de investimentos para ir pagando a folha. Mas qual que é o problema? O problema é que esse dinheiro do fundo de investimentos está diminuindo muito.
Hoje nós temos 1.280.000 aplicados. De acordo com os nossos compromissos mensais, isso aqui não daria nem para 5 meses, né, doutora? Porque tem os 13º também, Sim, né? a folha não é um valor só, ela tem Exato. oscilações, né, 13º, ela tem Exato. outras. No mês de novembro já foram concedidos mais 2 novos benefícios, além desses que nós estamos falando da folha de outubro, que fechou em torno de 200 mil, mas ainda novembro já teve mais 2 concessões e temos previsões bem próximas de concessões de benefícios. Então isso vai tornando a folha mais pesada. Então pensem numa balança, se a folha está subindo e o dinheiro está diminuindo, automaticamente isso pode sim levar à extinção do Fundo de Previdência. Não é que ele já está extinto, mas se tudo caminhar como está caminhando, a falência é praticamente certa. E isso é muito preocupante. Nós, eu enquanto assessora, a Glaucia enquanto gestora, nós temos conversado muito e tentado buscar meios de receber. Todos os secretários das pastas sempre estão sendo oficiados, notificados. A Câmara Municipal, ela vem sendo notificada, ela está ciente de todos esses débitos. Então, a Câmara, enquanto órgão fiscalizador, ele tem esse papel também de ajudar nessa fiscalização. Então, nós cientificamos também a Câmara sobre essa situação. E também ao próprio Tribunal de Contas, né, que é ciente do não repasse, e a Secretaria de Previdência. Dando essa pausinha, é importante explicar que o Fundo de Previdência ele é muito bem fiscalizado. Ele é fiscalizado diretamente por um conselho, ele tem um conselho municipal de previdência, que é formado pelos servidores efetivos, aposentados e pensionistas. Tem a Câmara Municipal, que também fiscaliza. Eu tenho o Tribunal de Contas dos municípios, que fiscaliza, e também eu tenho a Secretaria de Previdência Social, que fiscaliza lá em Brasília, que nós enviamos os dados mensalmente para Brasília, para eles acompanharem, e ainda o Ministério Público Estadual, né, que fica em Edéia, que sempre está oficiando a gestora, perguntando para ela sobre os repasses, perguntando como que está a situação do fundo. Bom, e aí além de nós oficiarmos todos esses órgãos sobre a situação, ou quando eles perguntam para o Fundo de Previdência como que está a situação, nós também buscamos receber esses débitos. Esses débitos previdenciários, é importante explicar hoje para o servidor que hoje já existem 6 parcelamentos vigentes referentes a esses débitos previdenciários. O que é o débito? É aquela contribuição. Bom, o município foi lá e reteve do servidor. E ele tem que pagar a contrapartida como órgão empregador. Então, o Fundo de Previdência tem que receber esses 2 pilares que eu expliquei. Se ele não recebe, quem é gestor, no caso a Glaucia, ela tem que fiscalizar, tem que cobrar. E ela cobrando, ela tem que buscar meios para receber. Um desses meios é parcelar esses débitos. Então, hoje eu tenho 6 parcelamentos vigentes. Um primeiro parcelamento é um parcelamento mais antigo que veio da gestão, né? De 2003, né? Pode falar. Da gestão de 2003 é o primeiro parcelamento que nós temos em vigência, de 2003 a 2008. Nós temos um segundo parcelamento que foi de 2017, período de 5 de 2016 a 12 de 2016. Nós temos 4 parcelamentos referentes a essa administração. Isso. Então, assim, desses 6 parcelamentos, 4 foram feitos na administração atual. Sendo que os únicos meses que foram pagos corretamente, integralmente, a parte patronal e a parte funcional em dia foram os meses de janeiro e fevereiro de 2017. A partir de março de 2017, começou a ser parcelado esses valores. Aí pergunto, mas por que parcelou? Porque foi a única forma, né? Existe uma lei municipal que autoriza fazer o parcelamento, que a Câmara autorizou, e é a única forma que se tem hoje de regularizar a situação. Verdade. E além dessa questão, então assim, esses parcelamentos se tornam também uma fonte de custeio, uma forma do Fundo de Previdência receber. Então, hoje, do ponto de vista prático, o Fundo de Previdência recebe a contribuição do servidor,
deveria receber a contribuição patronal e também o parcelamento. Mas qual é o problema do fundo pré-Adealina? Ele só está recebendo a contribuição do servidor. Até os parcelamentos que foram firmados, inclusive débitos da atual gestão, não vêm sendo pagos desde março deste ano. Aí vem se falar, mas está acontecendo a pandemia, é por isso que não se está pagando. Não, calma lá. Primeiro, a Lei Complementar 173 desse ano, que trata sobre o enfrentamento do Covid, e a Portaria Ministerial 14.816 desse ano, que versa sobre essa suspensão, é bem clara que fala o seguinte, se vocês tiverem curiosidade, dá um Google aí e procurar essas normas. Vou repetir, a Lei Complementar 173 de 2020 e a Portaria 14.816 também desse ano. Se vocês derem um Google, buscar aí, vocês vão ver que lá fala que pode ocorrer a suspensão previdenciária desse repasse, da parte patronal e de parcelamentos, mas desde que não comprometa e provoque o déficit atuarial para os fundos de previdência. O fundo de previdência de Adealina, ele não tem condições econômicas de arcar com essa suspensão. Tanto é que o dinheiro está acabando, porque a conta, se eu tenho 200 mil para pagar, estou recebendo 60, é óbvio que esse dinheiro vai acabar. Não tem como, nenhuma fonte é inesgotável, né? É finito a questão. Então, se o município não paga, isso faz o quê? Leva à falência do fundo de previdência, que é o que vai acontecer se continuar nessa contrapartida. E é importante explicar também para todo mundo que está assistindo aí, que essa suspensão ela só pode existir se tiver autorização da Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal, que já sabe dos débitos, que é ciente da situação do fundo, se for leviana de autorizar essa suspensão, ela está ensinando embaixo da falência do Fundo de Previdência. Exatamente. Então, é muito importante, sim, porque nós temos que levar a Previdência com seriedade. Não pode se fazer politicagem com o Fundo de Previdência. Não é brincadeira, é o futuro de todos os servidores que estão aí contribuindo, já é o presente de quem é aposentado e de quem é pensionista. Então, nós não podemos mentir ou ser levianos nas informações. E hoje, existe lei municipal que traz essa suspensão? Não, não existe. Então, o município, quando ele deixa de pagar desde março até novembro, sem pagar nada da parte patronal, sem pagar parcelamento, o que ele está fazendo? Ele está sendo inadimplente, ele está dando calote. Por quê? Porque não tem lei municipal que autorize fazer isso. Exatamente. Inclusive, nós já conversamos com os vereadores, a doutora expôs a nossa situação referente a esses repasses, referente à aprovação dessa lei, se ela aparecer na Câmara, né? Então, eles estão cientes e o povo também tem que ficar ciente disso. Quando não faz falta, vamos dizer assim na língua popular, quando não faz falta esse repasse para o Fundo de Previdência, pode até que seja feito. Mas para nós não temos como arcar com isso. Nós já passamos aqui de 2 milhões de débito até hoje. 2 milhões e 127. Aí, e daí é importante falar também que a contribuição patronal, ela não vem sendo paga, não é desde março, está devendo desde janeiro. Então, antes mesmo de existir a pandemia, já estava devendo a Previdência, entendeu? A Previdência, a parte patronal, ela nem vem sendo paga, na verdade, desde março de 2017, porque foi parcelamento em cima de parcelamento. Então, o que ocorre aí é que foi virando uma bola de neve, foi se parcelando, e hoje nem os parcelamentos estão sendo pagos. Inclusive, esses parcelamentos constam lá neles que se o município não pagar, o Fundo de Previdência ele pode exigir a sua retenção desses valores pelo FPM. E nós oficiamos o Banco do Brasil para reter o FPM. Inúmeras vezes. Pode ir. Nós fizemos ofício ao Banco do Brasil inúmeras vezes. Não conseguimos reter 26 mil no montante de 487 mil. Eles alegam que a prefeitura faz as retiradas das contas dos repasses do FPM às 6, 6h30 da manhã. Então, como eles começam a trabalhar por volta de 8h30, 9 horas, né, doutora? Quando eles chegam lá, as contas já estão zeradas. Então, por isso, nós não conseguimos o pagamento desses parcelamentos com a retenção do FPM.
Então, vejam só, os pilares que seriam o servidor com o município e na parte do município tem a contribuição patronal e também tem os parcelamentos, nenhum dos dois estão sendo pagos. Então, só o funcional, como já foi explicado, não tem, né, não tem como se sustentar. Por isso que o fundo de previdência ele vem diminuindo mês a mês o seu montante aplicado e quando vai resgatando, pedindo esses resgates, vai resgatando, o que estava rendendo positivo passa a render negativo. Então vai virando realmente uma situação caótica e preocupante, muito preocupante. Gostaria que você falasse a respeito da extinção, se vier a ser extinto, a lei que determina que os aposentados e pensionistas têm que ser pagos pela prefeitura, doutor. Existe essa lei para o município ou essa é uma lei só para o INSS? Não existe essa lei para o município, né? Em relação o que acontece se o fundo de previdência for extinto. Bom, o fundo de previdência sendo extinto, os aposentados, quem já está aposentado e quem já recebe a sua pensão por morte junto ao fundo de previdência, eles passarão a ser a folha que a gente chama folha do tesouro. O município vai assumir essa folha integralmente. E ele assumindo, não existe nenhuma lei local, não existe nenhuma lei municipal, nenhuma lei geral do regime próprio que reza que os aposentados terão prioridade no pagamento, não. Ele entra como folha do tesouro e vai ser pago tal qual se paga a folha dos ativos. Só que assim, qual é o problema? Você já tem uma folha de ativos que é alta e você ainda vai ter uma folha do tesouro, a chance de se receber se torna um pouco mais delicada. E tem uma outra questão que é importante falar. Quem está ativo para migrar para o INSS, essa migração não é automática. Precisa o município fazer um aporte, feito um estudo de quantos servidores ativos tem, como que está a situação, e o município precisa sim assumir um novo débito junto ao INSS referente a esses ativos. Na prática, o que eu já vi acontecer de fundo de previdência extinguir é que o INSS para receber fica muito alto, o município se endivida demais, você quase que paralisa a máquina mesmo numa situação dessa. Então, o ideal é se evitar qualquer chance de extinção, é fiscalizar mesmo, é cobrar, é ser transparente como a gestão da Glaucia está sendo, mostrando para todos os servidores, inclusive essa live é para deixar bem claro que nós estamos aqui para mostrar o que está acontecendo realmente no Fundo de Previdência, para que não se tenham dúvidas de como se está. E hoje o município ele está sim inadimplente, não tem nada que o autorize a estar inadimplente. E isso não tem como, seria até leviano da Câmara autorizar, como eu já disse anteriormente, porque não tem condições do Fundo de Previdência ficar sem receber esses valores, tá? Tá uma situação muito complicada mesmo. O Fundo de Previdência já teve um bom dinheiro em caixa e hoje não o tem, e a folha de aposentados e pensionistas é alta, não é baixa. Cresce, né, doutor? Falar, inclusive, dos valores que já foram aplicados, que eu acho que é interessante o pessoal saber. Sim. Vou falar dos valores. E para vocês entenderem, quando eu tenho um bom dinheiro aplicado em fundos de investimento, eu não faço assessoria de investimento, só tenho conhecimento, para deixar bem claro. Tem um pessoal que faz essa assessoria. Quando você aplica e o dinheiro fica bem aplicado lá, ele rende também uma boa receita do fundo de previdência e isso ajuda também futuramente. Só que como está sendo feito esses resgates, esse dinheiro que podia estar rendendo positivamente, na verdade, ele está rendendo até negativo. Então, até as aplicações não está sendo legal no atual momento, porque todo mês tem que resgatar para pagar a folha. Nós pegamos nesse mandato, em dezembro de 2016, nós tínhamos aplicado 3 milhões e 500. Então, com tudo que já foi explicado, o que está acontecendo, o que aconteceu durante esse tempo todo, hoje já comentei que nós estamos com 1 milhão e 200 só nas aplicações, né? E isso me dói muito ver porque a gente vai vendo o patrimônio líquido acabando, né? A cada mês, quando eu tenho que fazer um ofício para resgatar, eu me sinto muito mal com isso. Mas eu não tenho outra saída, eu não tenho outro meio de pagar a folha. Eu só pago a folha retirando das aplicações.
E é importante explicar também que a contribuição da Previdência nos últimos anos aumentou, mas aumentou não é porque a gestão está pagando a mais, muito pelo contrário, não está nem pagando direito. Aumentou por quê? Por dois motivos principais. O primeiro motivo foi que teve aquele concurso público em 2010 e aumentou o número de servidores ativos. Então, se você aumenta o número de servidores ativos, automaticamente se aumenta o número de pessoas que está pagando a Previdência. E a segunda questão foi porque no ano de 2016, a gestão passada, ela fez um plano, né, de carreira da administração e da saúde, que os servidores anteriormente recebiam até o seu salário base menos que o salário mínimo, então a contribuição para o fundo de previdência era pequeno. Então, quando se criou o plano de carreira que melhorou o salário base, melhorou as vantagens que o servidor recebe, automaticamente você aumenta o que vai pagar para o fundo de previdência. Por quê? Porque nem tudo que vocês, servidores, recebem incide previdência. Por exemplo, uma hora extra não incide, uma gratificação por estar exercendo alguma função não incide, insalubridade, periculosidade, nada disso incide previdência. Então, nada disso vai para o fundo de previdência. O que o fundo de previdência realmente recebe em cima dos salários dos senhores é o salário base, é o quinquênio, a gratificação de titularidade. Essa sim, incidindo a previdência, vai para o fundo de previdência. Então, quando se criou o plano de carreira, em 2016, o que aconteceu? Você melhorou os salários dos servidores, automaticamente você melhora a fonte de arrecadação para o fundo de previdência, tá? É bem claro isso aí, e isso faz com que o fundo de previdência tenha mais fonte, ele tendo mais fonte para receber, fica garantido mais tempo a sua existência. Tá? Quer falar? Não, pode falar? Bom, então, explicado isso, o porquê, é importante explicar também que quando se faz o parcelamento, ele entra, sim, como uma fonte de recebimento futuro. Então, se eu consolidei um parcelamento, eu tenho um débito, estou devendo, o município está devendo, foi lá e parcelou, eu tenho aquilo como garantia futura de receber. Ele entra, sim, como positivo de receber, mas não significa que ele já recebeu, tá? Como já foi explicado aqui, o município hoje, ele deve mais de 2 milhões só esse ano, fora o que foi parcelado. Fala dos valores dos parcelamentos, que é bom falar. O que foi parcelado? Sim, foi parcelado nessa atual administração 2.738.714. Isso aqui na data do termo de acordo, sem juros, sem acréscimos. Nós tivemos um parcelamento de 2003 a 2018 no valor de 645 a data do parcelamento. E nós tivemos um parcelamento no período de 5 de 2016 a 12 de 2016 de 596.660. Então, esses dois parcelamentos anteriores somam uma monta de 1.242.000. Mais o parcelamento da administração atual, 2.738.000. Nós temos parcelados. Então, nós temos mais de 4 milhões parcelados e 2/3 desses valores são parcelados referente à atual gestão dos débitos que eles não vêm pagando, né? E além desse valor de mais de quase 3 milhões que foi parcelado da atual gestão, eu tenho um débito desse ano, de 2020, que não está parcelado desde janeiro, isso antes da pandemia, da parte patronal. E a partir de março, além do débito da parte patronal, eu tenho também os parcelamentos que foram feitos, mas também não estão sendo pagos. Deixando bem claro que o dinheiro do Fundo de Previdência está acabando não é pela má gestão, é porque ele realmente não está recebendo integralmente aquilo que lhe é devido, que seria o patronal, que é do órgão empregador, que é o município que paga, o funcional, que vem dos servidores, e esses parcelamentos do que deveria ter sido pago à época e não estão sendo. Então, tem que ficar bem claro aqui, porque fica se especulando, não, mas então está gerindo mal, está aplicando mal? Não, não é isso, é porque realmente o dinheiro não está entrando como deveria e a folha do Fundo de Previdência é em torno de R$200 mil. Então, se eu recebo 60 e tenho que pagar 200, automaticamente o dinheiro que está investido eu vou tendo que tirar e vai diminuindo a caixa.
Doutora, eu gostaria de frisar também que nós estamos falando de parcelamento desde 2003. Nós não estamos falando só da administração atual, mas estamos falando do que está acontecendo hoje com o Fundo de Previdência. É bem claro que são 6 parcelamentos, 2 referentes de gestões anteriores e 4 na atual gestão, tá? Que fique bem claro também. Outra questão também que é importante falar é sobre a questão da reforma da Previdência que aconteceu ano passado, né? Que foi aprovada a emenda constitucional 103, lá em 2019, né? E em novembro do ano passado, na verdade, há um ano, exatamente há um ano atrás, porque a emenda constitucional ela foi aprovada no dia 2 de novembro de 2019. Há exatos um ano atrás, foi aprovada a emenda constitucional que estabelece novas regras para a Previdência. Uma dessas novas regras é a alíquota do servidor. A emenda constitucional 103, ela trouxe 2 opções de alíquotas para o servidor municipal. Quais são essas opções? A primeira opção é a mesma adotada pela INSS, ou seja, eu começo com a alíquota mínima de 7,5% e conforme o salário do servidor vai se aumentando a alíquota até chegar em 22%. Então, eu saio lá de 7,5%, vai 9%, 12%, 14% e assim progressivamente, conforme ele recebe. Já a segunda opção é uma alíquota mínima de 14%. Como é feito, qual vai ser a alíquota adotada no Fundo Pré-Idealina e por qual razão? Eu vou explicar uma questão que é um pouquinho técnica, mas para vocês entenderem, é o seguinte. Eu expliquei há pouco que o Fundo Pré-Idealina é fiscalizado lá em Brasília. Pois então, lá em Brasília, existe uma Secretaria da Previdência Social que trata diretamente de fiscalizar os regimes próprios, como é o Fundo de Previdência de Idealina. E ele exige que todo ano se faça um estudo atuarial. O que é esse estudo? É um estudo, literalmente, para verificar a saúde do Fundo de Previdência, para ver como que ele está, se ele consegue se manter por muitos anos, se não, quais as medidas que tem que fazer. Por quê? Porque as alíquotas, ao contrário do que é do INSS, as alíquotas do Fundo de Previdência, elas podem aumentar ou diminuir conforme está a sua situação real. Lá em Idealina, como que está a situação do Fundo de Previdência? O estudo atuarial desse ano verificou o quê? Se eu poderia aplicar a alíquota de começar com 7,5%, depois para 9%, para 12% ou para 14%, ou se eu tenho que já começar a alíquota direto de 14%. Então, esse estudo foi olhar isso, falar, deixa eu olhar como que está o Fundo de Previdência, como é que está a aplicação, como é que está a sua folha, tem muita gente para aposentar, então tudo isso influencia muito na avaliação atuarial. Então, quando jogou tudo isso na mesa, o que olhou? Falou, olha, eu tenho uma folha alta da Previdência, tem muita gente aposentada, eu tenho pensionistas aposentados, tenho muitas pessoas próximas a se aposentar e eu não tenho um dinheiro em caixa legal. Então, como que eu tenho que fazer? Eu posso começar cobrando do servidor 7,5% e depois para 9%, 12% e depois só valores mais altos, que seria em torno de R$6.000, 14%? Não, eu não posso. Eu tenho que começar já com 14% mínimo, que é a estabelecida mínima do servidor público federal. Por que isso? Porque o Fundo de Previdência hoje não consegue. Se ele for estabelecer a mesma alíquota que é do INSS, se a situação já é ruim, ela vai se tornar caótica, eu não posso. Então, por causa disso, o Fundo de Previdência de Idealina encaminhou, inclusive, essa minuta de projeto de lei para o atual prefeito, para que ele encaminhasse para a Câmara para estabelecer justamente esses 14%, em razão da situação do Fundo de Previdência não se sustentar se fosse essa alíquota escalonada. Né? É importante falar. Seria o primeiro prazo em julho, né, que nós encaminhamos. Eles prorrogaram para setembro e agora até 31 de dezembro tem que estar aprovado.
Infelizmente, igual o doutor explicou, isso não está em nós, isso é lei. Exato. Então, assim, eu tenho que obedecer essa emenda constitucional, que ela estabelece justamente isso. Se o fundo de previdência não tiver déficit atuarial, eu posso estabelecer as alíquotas do INSS. Se ele tem déficit, ou seja, se ele não está com caixa legal, aí eu tenho que estabelecer a mínima do servidor público federal, que é de 14%. Inclusive o Estado está com essa mesma lei. Não, o do Estado ainda é maior. É maior. O Estado, como a situação dele ainda é mais agravante, o do Estado, quando a alíquota do servidor ativo era 11, o do Estado já estava aplicando 13,25, atualmente é 14,25, e a tendência do Estado ainda é ficar maior, porque o Estado tem um outro problema que o dinheiro da Previdência teve, historicamente, gasto com assistência e saúde, então ainda é mais gravoso ainda, por isso que os servidores estaduais já pagam a alíquota mais alta há muito mais tempo. Então, assim, o Fundo de Previdência, de 91 para cá, por esse histórico todo, por todos esses problemas de quase 30 anos de sua existência em relação a esses não repasses feitos corretamente, os parcelamentos, tudo isso vai somando de maneira que não fica legal, né? E, infelizmente, vai ter que ser aplicada a alíquota mínima do servidor público federal, que é 14%. Ficou bem explicado. Tem mais alguma questão para a gente falar? Que nós já explicamos, né, para todo mundo aí, qual as fontes de custeio, a situação da aplicação, da folha. Eu acho que nós falamos tudo, né? Acho que sim. E do Ministério Público? Sim. O Ministério Público me encaminhou um ofício para saber a respeito do Fundo de Previdência. Como que ele está, se tem algum parcelamento, qual a situação dele. Pedindo cópia dos parcelamentos, nós enviamos ao Ministério Público toda a documentação, inclusive os ofícios que nós pedimos a retenção do FPM, não fomos atendidos, né? Então, essa documentação consta toda no Ministério Público. Se alguém quiser procurar saber, fique à vontade, porque o que nós falamos aqui é verdade, eu não minto, para quem me conhece sabe disso. E eu agradeço a todos que participaram, vendo essa live. E tem alguma pergunta, doutora? Não, só agradecer mesmo a todos que estão vendo. É importante, né, essa questão da transparência. Nós temos aí, como eu estou exercendo o papel de funcionária pública ao ser, né, prestadora de serviço aí para o Fundo de Previdência, então acho que é importante tornar tudo muito público, esclarecer tudo. O Fundo de Previdência, ele é muito importante para os servidores, é muito importante para os aposentados, pensionistas, tem que ser levado muito a sério. Eu acho que a transparência é vital para isso e não se pode esconder nenhuma realidade e também não se pode tornar aquilo que é mentira verdade, não se pode também isso. Então, se hoje a situação do Fundo de Previdência não está tão bem, não está tão legal, não se deve por nenhum ato de omissão da atual gestão, é importante falar isso, que tanto a Gláucia, que ela exerce o papel de gestora-presidente, nós temos Vai falar. A Vanderly, que é a nossa tesoureira, nós temos a Luana, nós temos o nosso conselho, quero agradecer a cada um deles, que está sempre conosco. E cientes todos. Cientes, todos que são estão participantes cientes da nossa atual situação. Agradeço a cada um de vocês. O Comitê de Investimentos Isso também. Então, assim, todos os gestores, né, que tanto a diretoria executiva, o comitê de investimento, o conselho, todos eles são muito participativos e sabem de toda a situação. E agora nós estamos também tornando às claras toda a situação para todos os servidores efetivos, até para que se tenha até mais consciência e nos ajude nesse papel de fiscalizadores, porque eu acho que todo servidor efetivo tem que se preocupar, sim, com o seu fundo de previdência, porque ele é importante, sim, e eu sou uma defensora árdua do regime próprio e onde se leva o regime próprio a sério, nós temos um regime próprio saudável. Infelizmente, hoje, o FUNPRE-Alina ele está doente, mas eu creio, sim, que com atos de bons gestores, nós tornaremos ele saudável novamente. Eu tenho esperança. O doutor me falou que antes dele sair, ele vai estar pagando
vai estar contribuindo com o Fundo de Previdência. Eu tenho muita esperança que isso aconteça. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Você foi boa de suma noite. importância aqui nessa Obrigada. live. E eu estou a dispor sempre para tirar quaisquer dúvidas. Boa noite a todos. Obrigada a todos que nos assistiram, que acompanharam essa live com a gente. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. Fiquem com Deus.